A gente está indo para uma questão cada vez mais emocional dentro de vendas. A gente falar sobre interpretação humana, sobre comunicação assertiva, sobre storytelling, talvez seja alguns dos assuntos mais importantes para esse momento. Faz muito sentido para a gente tem que conseguir interpretar as pessoas e também nos posicionar enquanto o arquétipo que a gente quer naquele momento, né? Como é que a gente quer fazer aquilo acontecer. Eu acho que dentro disso também, acho que isso é muito comum, esses arquétipos virem também nos enredos, nas histórias que a gente conta, e por isso que eu quis combinar esses dois conhecimentos e vocês dois, porque o Kaiowá, ele tem se especializado cada vez mais nessa linha de contar histórias, de contar enredos, né, Kaiowá? Eu acho que existem diferentes enredos para diferentes tipos de pessoa, né? A gente não pode ter o mesmo enredo e entender que a pessoa vai ser vulnerável ao mesmo tipo de condução se ela está num arquétipo completamente oposto a outro, né? Que é o que o Ricardo estava colocando. Então, assim, eu queria saber de ti, o que hoje o storytelling, contar essa história pode ajudar nas vendas e como é que a gente pode adaptar e como é que você tem usado isso na prática para adaptar para os diferentes tipos de pessoas que você está comunicando e que você precisa ser naquela comunicação naquele momento. Toda essa visão de 12 personalidades, ela é fantástica para que você consiga aplicar realmente um tipo de ação para cada uma dessas pessoas. E o pessoal normalmente vai olhar e vai pensar, daí no final vou provocar ele em cima dessa personalidade, desse bloco que ele pertence. Às vezes funciona. Particularmente, eu já utilizei muito para vender em cima do ego. Eu conheço alguns dos maiores nomes do Brasil, e esses caras são os maiores nomes do Brasil, eles se portam como os maiores nomes do Brasil, e eu simplesmente chego no final e uso o ego para que eles continuem sendo os maiores nomes do Brasil, eles precisam ter minha solução, e eles ficam com isso. Então, isso me ajuda a direcionar o que eu vou fazer como argumento de fechamento para isso, mas a venda, ela vai acontecer durante o todo. Quando a gente olha para características técnicas de uma venda, quando eu vou falar de um produto, poxa, eu vendi Exact 3 anos, então 3 anos eu fiquei falando do produto. O quanto de verdade eu sabia sobre aquele produto, quanto eu já tinha operado ele, mexido nele? Zero, nunca mexi. Eu como vendedor nunca entrei, nunca fiz, nunca participei do processo, porque eu não preciso disso para fazer uma venda. Eu preciso entender qual é o benefício de usar aquilo. O meio que eu utilizei é uma escolha que o cliente sempre vai fazer, você empoderar ele para isso. A gente sempre pensa, vender é guiar o cliente para o sucesso. Quando a gente guia o cliente para o sucesso, quando a gente faz com que ele realmente esteja indo para o sucesso, e você é um dos caminhos possíveis, e você apresentou isso para ele, é fantástico. O Theo falou, poxa, a gente redirecionou, a gente deu uma mudada e a gente está olhando para uma coisa um pouco mais empática, um pouco mais no perfil prestativo. E é fantástico, e nesse momento, como o Ricardo explicou de uma maneira linda, nesse momento é o momento para isso. Tem uma frase que é a frase que eu acho que eu mais tenho usado, é como eu posso ser o seu melhor parceiro nesse momento. Quando a gente está falando como eu posso ser o melhor prestador de serviço para você, como eu posso ser seu melhor parceiro nesse momento, eu tô sendo o mais prestativo que eu posso. E claro que eu não vou ficar só na prestatividade. Por que eu não vou falar tecnicamente do meu produto? Porque poucas pessoas retêm essa informação. Eu, no storytelling, sempre fui para os caras que melhor contam histórias. Então, se eu pegar uma masterclass de grandes escritores, de grandes contadores, de grandes cineastas, diretores, roteiristas, esses caras, eles na maioria das vezes, eles vão guiar e vão ter alguns pilares que estruturam o tipo de história que eles querem contar. O meu pilar no final é guiar meu cliente para o sucesso através do meu caminho, do meu produto. Eu quero ser esse guia para ele. E aí eu uso, na realidade, o pilar de outros caras para fazer isso, eu uso o pilar da Pixar. Eu tenho que contar uma história impactante, memorável e pessoal para fazer isso acontecer. Então tem que ser impactante o suficiente na vida dessa pessoa para que ela saia do status quo e ela queira realmente fazer uma mudança. Se ela não tiver essa vontade, se eu não despertar isso nela com a minha história, não adiantou nada. Memorável para que nenhum dos meus concorrentes, nenhuma outra pessoa, nenhuma outra solução bata tanto na mente dessa pessoa e fique tanto ali sendo lembrada, e ela vai usar o que você falou numa reunião comercial 3, 4, 5 anos depois, e ela ainda vai lembrar de você sendo a referência em cima daquele assunto. Então isso é sempre maravilhoso. E pessoal, se eu não tocar a pessoa, minha chance de vender é praticamente nula. E mesmo no B2B, mesmo no governo, não importa para quem você venda, se você não for pessoal o suficiente, você não mudar também a vida dessa pessoa, minha solução, ela muda o mundo. O primeiro mundo que ela muda é o seu. A primeira realidade que ela muda é a sua. Então isso é o direcionamento que eu vou fazer. E aí quando eu olho inúmeras pesquisas que dizem que só 5% das pessoas retêm o conhecimento técnico versus 63% das pessoas que retêm uma história,
que eu quero, como é que eu vou ser mais impactante, como é que eu vou ser mais memorável? Eu vou trabalhar justamente a história. E aí, quando eu falo na história, eu sempre penso assim, poxa, o que eu vou fazer? A história ela tem que ter um início, um meio e um fim. E se eu olhar para a jornada do herói, se eu olhar para a jornada do vilão, se eu olhar para a jornada neutra, são 3 tipos de história que podem acontecer, e aí recomendo livros como O Herói das Mil Faces, que pode ajudar bastante nessa criação da sua história, de como você vai vender e apresentar a sua história. Eu tenho que pensar nesse início, nesse meio, nesse fim, qual é a transformação que eu vou promover para o meu herói. E o meu herói não sou eu, o meu herói não é a minha empresa, não é meu produto, não é este clique aqui, ele faz essa mágica acontecer. Esse não é o herói da história. O herói da história é a pessoa com quem eu estou falando. Ela que vai passar pela transformação. Meu papel como vendedor é ser o guia. Eu sou o Hagrid, eu sou o Dumbledore, eu sou o Morpheus, eu sou o Obi-Wan Kenobi. É uma merda que a maioria dos guias morre. Eu não, particularmente, não gosto desse final. Não é um final feliz para mim. Mas quando o herói ele tá tão bom, ele não precisa mais daquele mentor. Por isso que eu tenho que sacrificar o papel do mentor. E as empresas, como a Exact, poxa, eu fiz muitos eventos, muitos eventos pela Exact, e uma das coisas mais legais que a gente sempre fez foi protagonizar o nosso herói, que é o nosso cliente. Então a gente sempre colocou lá o case, e tá lá o case exposto para todo mundo ver. Eu não fiz nada daquilo dali, quem fez foi o cliente tal, e olha como isso foi bom para ele, como isso foi bom para essa realidade, como eu consegui mudar o mundo dessa empresa. E é isso que a gente pensa quando a gente está criando esse protagonismo e trazendo isso para dentro dessa jornada do herói. Então, se eu olhar para a jornada do herói ali, eu tô falando da transformação. Poxa, esse cara começou, e aí entra nas regrinhas de contar a história, e são importantes para você que não manja de storytelling, começar seguindo essas regrinhas. É o primeiro momento, 4 grandes pontos, setup, onde eu vou montar e vou mostrar esse mundo, e tem pessoas que adoram o setup, querem ficar lá nesse mundo que você criou, então você mostra como é que é o mundo, aí você faz uma quebra desse mundo, você traz um pouco de extraordinário para esse mundo. E não precisa ser, agora o Harry Potter é mago, não precisa ser disso, pode ser, agora esse cara tinha uma situação X e agora ele tá numa situação Y. Poxa, ele era solteiro e tudo mais, e agora ele de repente vai ter um filho. Ele não é nem casado, ele não tem um relacionamento, aparece um bebê na porta dele, 3 solteirões, um bebê, acho fantástico. Aí aparece um bebê na porta deles. O que mudou? Que coisa extraordinária. E é isso, e esses ganchos, eles são maravilhosos para que você tenha essa modificação, essa mudança, uma complicação, que é o segundo ponto da tua história. Tá aqui o mundo agora. Qual que é a complicação se o mundo continuar igual? O que você vai ter? O que vai acontecer na sua vida? E muitas vezes a complicação é nada. Nada vai mudar na sua vida. E você está satisfeito com isso? E às vezes o arquétipo e a personalidade da pessoa quer essa mudança. E ela, não, para aí. Eu não posso ficar igual. Se eu tiver igual, eu tô morrendo. Eu quero mudar, eu quero crescer. E aí você usa isso. Então, você faz essa complicação o suficiente para transformar essa vida extraordinária, trazer esse extraordinário pro dia a dia, desenvolve isso para chegar no clímax. Então, setup, complicação, desenvolvimento e clímax. São esses 4 momentos que tem que estar dentro da tua história, no começo, meio e fim, e esses 4 pontos, eles têm que proporcionar uma transformação. Não é você que vai se transformar, você já sabe a solução. Você está aqui para ser o guia da pessoa nisso, nessa jornada. E aí, quando a gente propõe essa transformação, normalmente existe um grande sacrifício, normalmente existe uma morte ali no meio. Se você olhar, os filmes vão cair muito nisso. Harry Potter morre, o Neo morre, todos esses caras, eles acabam tendo o Luke Skywalker não morre, mas perde uma mão, e por aí vai. Esses caras todos eles vão passar por uma grande perda para que eles agora finalmente estejam prontos para renascer como o herói dessa história, para renascer como a pessoa que vai ser o grande agente do universo, aí vai mudar o planeta inteiro, vai mudar a ordem das coisas e vai realmente trazer esse benefício para todos, não só para mim, mas para minha família, para o círculo interno, para o círculo mediano e para o círculo externo. Então, quanto mais eu começar a guiar meu cliente para isso, mais fácil vai ser. E aí, quando eu começo a entrar na jornada do herói, e vocês se lerem o livro O Herói das Mil Faces, vocês vão ver que é gigantesco. Quando fala, a jornada do herói em 12 passos, eu tô com uma cola aqui, gente, porque eu realmente estudo pra caralho, mas lembrar de todos é porque assim, ó, cada um dos atos, são 3 atos, cada um dos atos tem pelo menos 8 momentos. E aí, facilmente, fácil de fazer. Cara, é um trabalho do cão. E aí você vai começar nesse papel, você começa, porra, isso ficou difícil pra caceta. E aí eu recomendo um outro livro, de um cara chamado Donald Miller, é Story Brand. Ele fala de um jeito mais simples, ele já mastigou isso pra você. Se você tem que montar, saiu daqui agora, e você tem que montar o seu storytelling, gostou disso, gostou do que eu e o Ricardo trouxemos, do que o Theo complementou, porra,
Como é que eu monto isso daí? Vai pro Story Brand do Donald Miller. Ele tem uma síntese muito boa. Ele fala que é um personagem, então você vai criar esse personagem. Quem é a pessoa que você está falando? Se você está falando com o analista, crie o personagem analista. Se você está falando com um gestor, crie o personagem gestor. Se você está falando com um diretor, crie o personagem diretor. No que eu estudei, basicamente esses 3 caras já resolvem o meu processo de venda. Claro que cada um dentro dos arquétipos, e claro que cada um vou ter que usar conforme o momento de vida que eles estão. Mas nesses 3 pontos, esses são meus personagens na maioria das vezes, com quem eu falo, na minha realidade de empresa, para quem eu vendo meu produto. Legal. Desses 3 caras, eu tenho um personagem. Qual é o problema disso? E esse problema, eu vou implicar nesse problema. Eu não estou falando só, você não consegue organizar as coisas. Não, eu vou implicar. O que isso acontece amanhã? O que isso vai acontecer daqui 1 mês, daqui 3 meses, daqui 1 ano? Com isso, eu realmente tenho esse problema. Agora tá fácil. Agora tá na hora de eu te mostrar como eu posso te ajudar nisso. E aí eu vou te mostrar e vou te entregar um plano. O que é esse plano? Esse plano, ele vai me ajudar a compilar os meios e o caminho, o mapa, o processo, os cliques, o que é o teu plano, o produto, o carro, qual que é o plano que você vai entregar para ele que ele não morra lá na frente do jeito errado, para que ele possa realmente se transformar. Então, eu tenho o personagem, eu tenho o problema com as implicações desse problema. Então, se você pratica spin selling, por exemplo, você no começo do personagem, você garante que você conhece esse personagem o suficiente para que o problema seja implicado real. Então, você vai chegar no I nesse momento, você vai implicar. E dessa implicação, você vai dizer, olha só, cara, eu sou especialista nisso, e aí você vai usar prova social como gatilho mental, você vai usar autoridade como gatilho mental, e você vai trazer essa pessoa para perto de você, entregando, olha, cara, esse aqui é o caminho. E aí você pode, sendo prestativo no arquétipo prestativo, eu vou te entregar um novo conhecimento, eu vou te entregar uma vantagem financeira, eu vou te entregar coisas que você vai ver, porra, cara, essa pessoa realmente está preocupada com a minha realidade. E esse é o momento de ser o arquétipo prestativo, é o momento de você entregar o plano para a pessoa. Cara, eu poderia estar cobrando já pelo que eu estou te falando, mas não, eu quero que você realmente tenha o benefício total, não quero que você tenha só essa migalha aqui. Isso aqui é o começo da história, vem comigo. E aí você entregou o plano, vai fazer essa call to action, essa ação, essa chamada para a aventura dele, vai dizer, bicho, e aí, vamos botar esse plano em prática, ou você quer ficar igual, ou você quer baixar, ou você quer subir, ou como você vai resolver? Me conta como é que você vai resolver isso. E nessa hora de chamar a pessoa para isso, usa gatilhos mentais, como, por exemplo, compromisso e coerência. 0 a 10, qual é a tua necessidade de resolver isso? É 10? Porra, bicho, então tá aqui, vamos lá. Vamos, porque você disse, não fui eu que botei na sua... Você que escolheu o 10, não fui eu que coloquei. Então, se depois de um tempo, poxa, você leva lá 3 semanas, um ciclo de venda mais longo, 1 mês, 2, 5, você sempre volta para esse compromisso e coerência. Olha, você que falou que era essa data, você que falou que era esse momento. E aí, quando eu entrego e chamo essa ação, essa pessoa agora, com o meu produto, ela compra de mim, ela compra de mim, e com o meu plano, ela evita uma falha. Ela evita um fracasso, ela evita de cair no buraco, ela evita de cair na armadilha, ela evita de ficar parado e o concorrente dele vir e ser uma ameaça invisível que ele nem via. E na minha conversa, eu óbvio que vou trazer essa ameaça também. Nesse momento, eu estou trazendo ela para a grande entrega da expectativa que a gente criou lá no começo. O sucesso. Então, o sucesso é o 7º ponto aí dessas 8 etapas do Donald Miller, do Story Brand. Então, quem quiser sair daqui e aplicar isso e não tiver conseguido pegar tudo que a gente falou, porque é conteúdo pra caceta mesmo, dá uma olhada no livro, dá uma olhada nos arquétipos, para que possa realmente sair daqui e aplicar isso. Não adianta você participar de um evento maravilhoso como o que o Theo está montando, se você não tiver ação de mudança, se você não for realmente botar a mão na massa. E particularmente, storytelling é um conteúdo que me ajuda a vender faz muitos, muitos anos e vai continuar me ajudando, porque as pessoas se importam muito mais com isso. E se você faz direitinho, não tem erro. Dá protagonismo para o cliente, ele é o herói. E aí, o que a gente sempre tentou fazer aqui na Exact, acho que a primeira construção do nosso primeiro storytelling, o Kaiowá inclusive participou, é entender que existem caras que vão precisar que ele se veja em ti e tu seja o herói da historinha e ele esteja sendo conduzido contigo, e existe o cara que ele vai precisar ser o herói mesmo. Dentro desse universo, para você contar a história, Kaiowá, como é que você faz para... primeiro, se quer conhecer alguém, o método é simples, né? O Yakov já fala muito disso da Winning by Design. Só fazer pergunta, né? Pergunta para ele que você vai conhecer. Então, assim, você fez a pergunta, você mapeou, você teve uma boa pré-venda, aquilo aconteceu. Como é que você faz para pegar tudo isso e entender agora, cara,
como é que eu vou fazer essa história acontecer, qual vai ser meu início, qual vai ser meu final, qual vai ser meu contexto, como é que eu vou colocar, vai ser o personagem principal, vai ser ele, como é que você faz essa adaptação para ele hoje, você ensina teus clientes a fazer isso, como é que funciona? Eu adoro justamente montar. Essa preparação para mim ela é muito legal. Primeiro que eu gosto de deixar tudo arrumado, então eu pego o caderninho, esse cara que vai me ajudar a estruturar esse papel, eu vou pegar todos os dados que eu consigo coletar da empresa do cara, do site do cara, vou anotar os erros eles são extremamente importantes para que essa pessoa perceba que ela tá falando com alguém preocupado, então se você só tá preocupado de verdade, se você pode apontar os erros de alguém. Apontei os erros, defini quem é essa pessoa, agora eu vou definir que história eu vou contar. Então, olho o cargo dessa pessoa e estabeleço. É um cargo de início de jornada dentro de uma empresa, de meio ou de final disso. Legal, cada um deles vai ter uma trilha diferente. Esse cara que recém começou, ele é um analista que está na empresa há 4 meses. Como é que eu converso com ele? Então, eu vou saber quais são as dores, quais são os receios e quais são os almejos que essa pessoa tem, o que ela quer, onde ela quer chegar. E a minha história vai ser pautada nisso. E aí, quando é o cara do meio, a mesma coisa, quando é o cara do final, o diretor, o dono, o fundador, eu tenho que saber quem ele é. E aí eu vou fazer as perguntas justamente para dar o tom dessa história. E aí eu vou entender o que ele está buscando, como é que ele está. Só que, como o Ricardo excepcionalmente colocou, a gente flutua entre esses 12 arquétipos. Então tem momentos onde você vai guiar ele para ser aquele arquétipo. Você não pode esperar que ele seja aquele arquétipo sempre, mas se você realmente tornou as condições favoráveis para aquilo acontecer, fica mais fácil. Então, no meu caso, sempre que eu vou contar uma história, eu tenho alguns guias ali. Eu uso um nome, uma data, um local e uma sensação. Isso estabelece e tranca esse avatar, essa pessoa naquele lugar, naquele momento, e ela viaja comigo. E eu não estou mais vendendo um produto ali, eu só estou contando uma história de alguém que passou por aquilo dali e os resultados que aquilo ali podem acontecer e acometer a vida e a empresa e tudo mais. Com isso, eu não quero também ser o dono da razão, porque eu sou um guia, eu não sou o personagem principal. E se eu começo a fazer isso, eu viro meio que um protagonista. Eu não gosto de ser o protagonista aqui, porque eu não vou conseguir vender com isso. Eu quero ser o mago. Então o que eu vou fazer? Eu vou ser um pouquinho vulnerável. Eu vou mostrar que eu também errei, eu vou mostrar que o meu passado também foi conturbado, eu vou aplicar a vulnerabilidade. E uma pessoa que eu acho genial fazendo isso, Ellen DeGeneres. Se você já assistiu Ellen, o talk show dela, ela é a apresentadora mais vulnerável que tem. E ela é fabulosa por isso. É inacreditável o quanto ela consegue se jogar para baixo para que isso aconteça. Uso números. Então, eu uso números, uso comparações, uso gráficos, uso termos comuns ao mercado dessa pessoa. Eu não posso também sair do clichê, eu não posso fazer uma coisa muito louca, eu tenho que continuar dentro do que a pessoa conhece. Se eu for pro longe, essa pessoa vai, caraca, não deu. Então, essas pequenas dicas, esse pequeno setupzinho que eu consigo colocar dentro de um papel, dentro de uma linha de raciocínio, vai me ajudar e vai me favorecer a fechar essa venda no final.